Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para dar continuidade à nossa programação do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Hoje nós temos a nossa última palestra da nossa programação e o tema é saúde mental, bem-estar e felicidade. Quem vai apresentar esse tema para a gente hoje é a psicóloga Bruna Cristina Bachir Teixeira. Ela é especialista em psicologia hospitalar, medicina comportamental e neuropsicologia. Atua no Conjunto Hospitalar de Sorocaba, no CHS, desde 2014 e atualmente exerce suas atividades nas UTIs adulto e na enfermaria de neurocirurgia. Bruna, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Ana. Prazer ter você aqui com a gente. Boa tarde a todos. Então, hoje a gente vai falar de um tema bem especial e importante, que é bem-estar e felicidade. E é um tema bem gostoso de conversar. E o mais interessante é a gente entender que a ciência tem estudado, né, os componentes do bem-estar e da felicidade. É sobre isso que a gente vai estar falando um pouquinho hoje. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Todos estão vendo o primeiro slide, a apresentação? Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre a teoria do bem-estar. O bem-estar, ele é composto de 5 elementos que são mensuráveis e manejáveis. E o que isso os torna de interessante? É que nós podemos trabalhar em pesquisa, porque é possível de serem medidos, e manejáveis, porque nós podemos trabalhar para aumentar a frequência desses elementos e garantir o bem-estar em muitas das nossas situações do dia a dia. Então, eu vou falar especificamente sobre cada um desses elementos. São eles as emoções positivas, o engajamento, relações, e especificamente a gente vai falar sobre relações positivas. A gente vai falar também sobre o significado e propósito e sobre a importância das realizações. Então, estes 5 componentes organizam a teoria do bem-estar, que é estudada pela psicologia positiva. Então, nós vamos falar primeiro sobre as emoções positivas. Emoções positivas, elas fortalecem os nossos recursos intelectuais, físicos e sociais, criando reservas cognitivas. E aí nós podemos lançar mão desses recursos quando temos uma oportunidade ou quando temos uma ameaça. Uma das ameaças que nós vivemos recentemente foi a questão da pandemia. Então, para aquelas pessoas que já têm a prática das emoções positivas e de buscar fazer uso de emoções positivas, se saiu melhor durante a pandemia no quesito saúde mental. Quando estamos em um estado de espírito positivo, os outros gostam mais de nós, né? Nós nos tornamos mais atrativos, atraentes para uma amizade, para amor e para união. E essas relações, que são relações bem importantes e que a gente vai falar também no aspecto de relações interpessoais, elas têm maior probabilidade de se solidificarem. Aumenta a nossa disposição mental, nos tornamos mais tolerantes e mais criativos quando fazemos uso das emoções positivas. Também ficamos mais abertos a novas ideias e a experiências. Então, olha que interessante, as emoções positivas, elas enriquecem o nosso repertório de comportamentos de uma maneira significativa, podemos dizer assim. Só ver se eu consigo tirar aqui. As emoções positivas, elas podem estar relacionadas ao passado
Então, quando podemos olhar para o passado e encontrar satisfação, contentamento, realização, orgulho e serenidade. Essas emoções, elas podem ser enriquecidas por meio da gratidão e do perdão. Então, já existem estudos que falam da importância da gratidão, da gente praticar a gratidão e a atuação disso no nosso cérebro. A neurociência estuda isso, e a importância também do perdão, para que a gente possa ter em relação ao nosso passado emoções positivas. Elas também aparecem no nosso presente, no nosso dia a dia, através de quê? Da alegria, por exemplo, da êxtase. A calma também é uma emoção positiva relacionada ao presente, entusiasmo, animação, prazer e flow. O flow, eu vou falar especificamente sobre esse recurso um pouquinho mais para frente. Essas emoções, elas podem ser ampliadas através dos prazeres e das gratificações. E o interessante de prazeres e gratificações é que não depende exclusivamente de que os outros reconheçam, a gente não depende de que os outros nos gratifiquem. Nós mesmos sentimos gratificação e podemos nos gratificar com as com os nossos comportamentos e com as nossas emoções positivas. E existem emoções positivas relacionadas ao futuro, que são otimismo, esperança, fé e confiança. Essas 4 emoções são as que eu mais observo em familiares de pacientes internados, por exemplo, na UTI, né? Como o momento presente deles é um momento de crise, um momento difícil, né, de ter um familiar internado, então muitos experimentam emoções positivas em relação ao futuro, expressam otimismo, expressam esperança e fé, principalmente. Essas emoções, elas podem ser intensificadas se os pensamentos pessimistas forem reconhecidos e afastados. E aí, como que a gente faz com os pensamentos pessimistas e negativos? Porque eles vão surgir. A gente não vai evitar que eles venham à nossa mente. O que a gente não vai apegar a esses pensamentos, a gente não vai ficar paralisado por eles. Então, em psicoterapia, por exemplo, a gente faz o treinar o cérebro, para que a gente possa identificar aspectos positivos, para que a gente possa identificar motivos de gratidão, por exemplo. Existem técnicas para a gente desenvolver gratidão. Todas essas técnicas, elas ampliam a nossa capacidade de reconhecer as emoções positivas em detrimento dos pensamentos negativos. Então, a gente até reconhece os negativos, mas a gente não permite que eles nos tomem, que a gente fique paralisado e só com as emoções negativas. Então, esse treino, ele é importante que a gente faça todos os dias, para que a gente possa ampliar, então, essa possibilidade de experimentar cada vez mais, tanto no nosso presente, como no passado, como em relação ao futuro, emoções positivas. Então, emoções positivas é um dos elementos que compõe a teoria do bem-estar. Sempre que experimentamos uma emoção positiva, experimentamos um pouquinho desse bem-estar. O segundo elemento é o engajamento. O engajamento é algo bem importante para que a gente mantenha durante a vida, durante a aposentadoria, por exemplo. Então, quando que esse engajamento ele é facilitado? Quando os desafios que nós encontramos combinam com a nossa capacidade de enfrentá-los. É muito gostoso quando isso acontece. Então, nos aparece um desafio, mas a gente
se sente preparado ou capacitado para enfrentar aquilo. Então, a probabilidade da gente engajar é muito maior. O engajamento, ele também pode ser visto como um antídoto para o tédio, para a ansiedade e depressão. Tanto que na psicoterapia para pacientes em depressão, uma das técnicas, das estratégias que a gente usa é que o paciente ele se conecte com atividades que dão prazer, atividades que ele gosta. Então, essa conexão, esse engajamento ajuda nesse processo de sair da depressão. Claro que isoladamente não vai tirar a pessoa da depressão, mas é um dos elementos que a gente usa no tratamento de pacientes com depressão. Nós frequentemente experimentamos satisfação e relaxamento após a execução de atividades em estado de flow. Flow é uma palavra em inglês e a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Todo mundo experimenta flow em algum momento da vida. O que é esse flow? É uma experiência de fluir, né? Então, trazendo para o português, seria o fluir. Então, é um estado psicológico decorrente de uma intensa concentração. Então, quando nós estamos concentrados em uma determinada atividade e a gente perde a noção do tempo, a gente está tão concentrado naquela atividade, que a gente perde a noção do tempo. Então, é uma experiência de fluir, é uma experiência de sentir-se completamente à vontade dentro de si mesmo. E aí, o que é flow para um, não necessariamente é para outro, né? Então, por exemplo, existem pessoas que experimentam flow quando elas fazem uma leitura, estão lendo um livro, mas não significa que todas as pessoas vão ter a mesma experiência com leitura. Tem pessoas que vão experimentar o flow, por exemplo, fazendo atividades físicas. Tem pessoas que experimentam o flow quando elas estão trabalhando. E isso é bem interessante, né? Enquanto a gente está trabalhando e a gente está concentrado, e o tempo passa e a gente nem percebe que o tempo passou. Então, essa experiência de fluir, de estar à vontade dentro de si mesmo, favorece a sensação do bem-estar. Então, imergir profundamente em atividades onde se experimenta o flow favorece essa experiência, né? E aí eu acho que é interessante você pensar quais são as atividades que você experimenta o flow e com que frequência você realiza essas atividades. Seria bem interessante incluir essas atividades, se não for possível diariamente, mas semanalmente, numa frequência de 2 ou 3 vezes por semana, né? E não só no final de semana, por exemplo, porque senão a gente fica durante a semana só esperando o final de semana chegar para a gente poder fazer atividades com as quais eu me identifico e com as quais eu experimento o flow. Então, seria interessante no dia a dia, durante a semana, a gente também ter experiências de flow. O terceiro elemento da teoria do bem-estar são as relações interpessoais. A importância delas para a gente não desenvolver depressão, para a gente não desenvolver uma série de transtornos de ordem mental, para a gente se manter saudável. E eu acredito que na pandemia, por conta do isolamento, a gente pôde ver o quão ruim é a gente permanecer em isolamento por muito tempo, né? E o quão importantes são as relações interpessoais. É claro que aqui a gente está falando de bem-estar e a gente vai falar de relações positivas, né? Então, a gente está excluindo da teoria do bem-estar relações tóxicas, relações de codependência, por exemplo.
Então, relações positivas, seguras e confiáveis estão fortemente relacionadas à sensação de bem-estar. Elas nos protegem da psicopatologia e somam na longevidade. Então, esse senso de pertencimento, de você ter um grupo de pessoas, ou de amigos, ou uma família na qual você se sente seguro, com a qual você pode, você tem relações de confiança, isso é bem importante, né? Então, nos protege da psicopatologia, por exemplo. Então, existem estudos que mostram que crianças seguramente vinculadas crescem superando os colegas da mesma idade em quase todos os aspectos. Então, olha que interessante, né? A criança que se sente segura, que tem com os pais, com a família, uma relação positiva, ela supera outras crianças da mesma idade em aspectos como persistência, é uma criança que desenvolve uma capacidade de solução de problemas, é uma criança que se mostra independente, que demonstra entusiasmo, que apresenta uma capacidade de investigação, curiosidade. Então, olha a importância das relações, não só para a infância, claro que na infância ela é fundamental, porque é a base do nosso desenvolvimento psíquico, mas na vida adulta também. Então, a sensação e a expressão de uma emoção positiva estão no centro de relações que envolvem amor e amizade. E essas relações são fundamentais para o nosso bem-estar, né? Elas são indispensáveis. O quarto elemento da teoria do bem-estar é significado. E a gente pode falar de senso de propósito. Então, atribuir um significado àquilo que eu faço. Então, por que eu faço o que eu faço? Por que eu escolhi trabalhar com o que eu trabalho? Por que eu me ocupo das atividades que eu me ocupo? Então, a resposta esperada para essas perguntas é de que isso tenha um significado particular para mim, que eu mesma possa responder. Então, pertencer e servir a alguma coisa com um senso de propósito e a crença de que ela é maior do que a própria pessoa. Isso nos dá estrutura, isso nos dá resiliência, a capacidade de permanecermos mesmo em situações de adversidade. As pessoas que buscam com sucesso atividades que as conectam com esses objetivos, então a chave para a gente desenvolver, para a gente ter uma vida plena e com significado, é que a gente busque atividades no nosso dia a dia que estejam conectados com o nosso objetivo, com o nosso senso de propósito. Então, essas pessoas, elas atingem uma vida significativa. E uma vida significativa fala a favor da saúde mental e fala, na verdade, diminui as chances, por exemplo, de eu desenvolver uma depressão, uma síndrome de burnout, de eu, por exemplo, a questão do suicídio, que é o que a gente está trabalhando agora no Setembro Amarelo, né, o combate ao suicídio. Então, pessoas que entendem que suas vidas têm significado e propósito, né, a possibilidade de se tentar algo contra si mesmo é muito menor. Ter um sentimento de significado e propósito ajuda a nos recuperarmos rapidamente da adversidade. Olha que interessante, porque na verdade a adversidade ela vem, né? E na pandemia ela veio para todos nós, em maior ou menor grau, todos tivemos que fazer um enfrentamento da pandemia, né? Foi uma situação adversa, e aí algumas pessoas já estão se recuperando, já se recuperaram, enfim.
outras ainda estão sofrendo sequelas dessa situação toda. Então, recuperar rapidamente é algo bem interessante. A adversidade, ela virá, mas a minha capacidade de recuperação, ela permanece. E o significado e o propósito também nos protege de sentimentos de desesperança. A desesperança está na base do suicídio, né? E da falta de controle. A questão do controle é uma ilusão, né? Na verdade, a gente não tem controle. A gente precisa aprender a lidar mais ou menos com a sensação de que a gente não tem o controle o tempo todo, né? Existem situações que a gente vai experimentar falta de controle. Então, o significado e o senso de propósito é um dos elementos da teoria do bem-estar. E o quinto elemento que compõe essa teoria são as realizações. Então, buscar realizações por si só, né, buscar sucesso, buscar domínio e competência, por si só já é algo muito positivo e que já traz a experiência de bem-estar. E essa questão do sucesso, não comparado com a outra pessoa, mas é o seu sucesso comparado com você mesmo, né? Então, olhar o hoje e olhar para o seu passado e ver que hoje você é uma pessoa melhor em tais e tais aspectos, porque você buscou desenvolvimento, porque você buscou autoconhecimento, porque você buscou competência, porque você estudou, você foi atrás dessas realizações. Então, isso tem um significado bem importante e isso soma para a teoria do bem-estar. Então, quando a gente busca a realização, a gente faz uso das nossas forças, das nossas habilidades, aquelas que a gente já tem, a gente pode desenvolver novas habilidades, a gente faz uso dos nossos talentos, das nossas competências, para atingir algo que nos dá um sentimento profundo de satisfação e realização. Essas realizações podem ter recompensas externas, mas não necessariamente, mas sempre tem recompensas internas, que é a gente reconhecer o nosso sucesso, reconhecer o nosso esforço, a gente ser capaz de ser gentil conosco, né, com a gente mesmo, não só com os outros. E quando temos recompensas externas, isso estimula o bem-estar. Quando buscamos e atingimos um objetivo intrinsecamente motivador e significativo. Então, a questão do intrinsecamente, eu não fico na dependência do reconhecimento externo, mas eu também faço uso da minha capacidade de auto-reconhecimento, e de validar os meus esforços, o meu trabalho, né, e toda a dedicação que eu tive em determinada tarefa, por exemplo. Então, só para a gente recapitular, a teoria do bem-estar, ela é composta por esses 5 elementos: emoções positivas, engajamento, relações interpessoais, e neste caso a gente está falando de relações interpessoais positivas, seguras e confiáveis, significado e propósito e realizações. Aqui cabe uma reflexão, e aí no final, quem quiser falar um pouquinho, né, quanto desses elementos estão presentes na sua vida hoje? Todos eles, alguns deles, porque a gente pode trabalhar para inserir aqueles que não estão inseridos, e a gente pode trabalhar para aumentar a frequência. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que não tem engajamento é algo que não aparece, então eu posso trabalhar para que eu identificar as atividades que eu me sinto engajado e fazer uso disso.
E também aumentar a frequência de comportamentos, por exemplo, se eu sou uma pessoa que reconheço e valido emoções positivas, porém não com tanta frequência. Eu posso trabalhar para aumentar a frequência desses comportamentos. Então, todos esses componentes podem ser trabalhados. A gente pode trabalhar ativamente, intencionalmente, para inseri-los e intensificá-los na nossa vida. Agora, a gente vai falar sobre felicidade. E a felicidade é algo que vem sendo estudado pela psicologia positiva nos últimos anos. Num primeiro momento, a psicologia se debruçou bastante sobre o estudo de doenças e de psicopatologia, e num dado momento da psicologia enquanto ciência, ela entendeu o quão importante estudar também os aspectos positivos da personalidade, felicidade, bem-estar, todos esses temas. Então, em uma pesquisa sobre felicidade, alguns dados bem interessantes que eu trouxe para apresentar para vocês. Que as pessoas mais felizes são mais satisfeitas com o seu trabalho do que as menos felizes. Então, pessoas felizes tendem a se sentir mais satisfeitas de uma maneira geral e aqui especificamente com o trabalho. E aí, olha que interessante, mais felicidade contribui para maior produtividade e para salários maiores. Crianças e adultos em estado de espírito positivo selecionam metas mais ambiciosas, então pessoas que ousam mais, que arriscam mais. E são pessoas que têm um desempenho melhor e persistem por mais tempo em atividades desafiadoras. Então, eu vejo aqui a felicidade como um elemento de realização profissional, né? De performance profissional, de superação, né? No aspecto profissional, mas a gente pode pensar também para outros aspectos da nossa vida. Como as pessoas felizes lidam com acontecimentos desagradáveis? Porque a felicidade, ela não está relacionada a não ter problemas, né? Isso é fora da realidade. As pessoas felizes, elas também passam por adversidades. E aí, como elas reagem? Então, são pessoas que resistem melhor à dor. Isso são dados de pesquisa, tá? São pessoas que adotam mais precauções relativas à segurança e à saúde quando ameaçadas. Então, de repente, são pessoas que se cuidam mais, que trabalham mais preventivamente. E são pessoas que utilizam emoções positivas para desfazer as negativas. Então, esse último item está relacionado com a técnica da gente ampliar o comportamento de gratidão, ampliar a nossa capacidade de reconhecer aspectos positivos em detrimento dos pensamentos negativos. Então, é possível desfazer emoções negativas com emoções positivas? Sim, é possível. É claro que isso não é automático, isso é um treino que a gente vai desenvolvendo, a gente vai praticando até o momento que a gente se torna master nessa habilidade. Como é o estilo de vida e a personalidade de pessoas felizes? Então, essa é uma pesquisa feita com estudantes universitários. Essa pesquisa selecionou os 10% mais felizes. Como é que foi feita a pesquisa? Foram aplicadas 6 escalas diferentes para avaliar a felicidade. E se constatou que os indivíduos muito felizes apresentavam uma diferença marcante em relação aos que ficavam na média. E em comparação também aos que eram infelizes. Então, os 10% mais felizes, eles tinham uma vida social rica e produtiva. Então, aqui a gente observa a importância da questão dos relacionamentos
que também compõe a teoria do bem-estar. Né? Uma vida social rica significa relacionamentos interpessoais, seguros, positivos, confiáveis. Essas pessoas mais felizes que a pesquisa estudou passavam o mínimo de tempo sozinhos. Na pandemia, então, poucas pessoas talvez puderam experimentar a felicidade, a gente pode pensar um pouco isso. E o máximo em atividades sociais. Não havia diferença significativa em relação à quantidade de eventos positivos ou negativos, não havia diferença significativa em relação à quantidade de sono, nem o tempo em frente à TV, nem a realização de exercícios físicos, por exemplo. O que mais se diferenciava era esse tempo mínimo sozinhos e a maior parte do tempo em atividades sociais. E uma consequência bem interessante de indivíduos que são felizes é o altruísmo. Então, indivíduos felizes, eles pensam menos em si mesmos e pensam mais nos outros. Então, quando nós estamos felizes, é natural que a gente desenvolve mais facilmente empatia, simpatia, queremos partilhar o que temos de bom, nos interessamos genuinamente pelas outras pessoas. E o contrário também é verdadeiro. Quando nós estamos tristes, nós ficamos mais desconfiados, nós ficamos arredios, nos concentramos defensivamente em nossas próprias necessidades. E um dado bem interessante dessas pessoas felizes é que elas têm hábitos mais saudáveis, têm uma pressão sanguínea mais baixa e um sistema imunológico mais ativo que as pessoas menos felizes. Então, olha como felicidade e bem-estar impacta diretamente na nossa saúde, não só mental, mas também na nossa saúde física. E aí eu lanço essa pergunta para você, né? Você se considera uma pessoa feliz? E aqui tem um último parágrafo que fala um pouco sobre a vida plena, né? O que é uma vida plena? Então, ela consiste em experimentar emoções positivas acerca do passado e do futuro, saboreando sentimentos positivos que vêm dos prazeres, buscando gratificação plena no exercício das forças pessoais, e por forças pessoais a gente vai entender os nossos talentos, e aproveitando essas forças a serviço de algo maior, que é o propósito, para obter uma vida cheia de significado. Então, nesse último parágrafo, a gente consegue juntar todos os elementos que a gente falou anteriormente, da teoria do bem-estar, das emoções, das relações, do significado, do propósito e a importância das relações. Você se considera uma pessoa feliz? Então, agora eu gostaria de ouvir. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu estou à disposição. Bruna, muito obrigada. Eu acho que quem puder responder aí no chat a pergunta da Bruna, e aí, você se considera uma pessoa feliz? Pode ser legal. Ó, o pessoal respondendo. Tem uma pergunta da Cristiane, Bruna, que é o seguinte: e quando estes elementos, os elementos aí que você trouxe na teoria do bem-estar, estiverem afetados por questões externas, fora do controle, o que podemos fazer? Muitas vezes esses elementos são afetados pelas questões externas, né? É a ocasião da gente poder olhar para quais são essas questões,
se existe uma outra maneira da gente olhar para tudo isso, a gente ressignificar, por exemplo, uma realidade. Então, vamos dizer que eu não estou satisfeita com o trabalho, mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar o meu trabalho, eu preciso dele. Então, para que eu não entre em sofrimento e não viva em sofrimento, como que eu posso ressignificar a minha relação com o trabalho? Né? Como que eu posso fazer uso dos meus talentos, das minhas habilidades, e como que eu posso alcançar satisfação e realização dentro do que o ambiente permite, que seria dentro do que é possível, né? Então, assim, fora, de repente, de um ambiente ideal, fora de uma situação externa ideal, considerando a situação real, e as possibilidades que eu tenho dentro daquela realidade. Então, assim, alguns limites acontecerão, na verdade, né? Eu serei limitada em algumas questões, mas ainda assim é possível encontrar satisfação, gratificação, apesar dessas limitações. Então, eu mudo o meu ponto de vista, eu ressignifico essa relação, eu vou buscar dentro de mim recursos para me adaptar e para não entrar em sofrimento. E, se possível, mudar essa realidade, se for possível, eu também posso trabalhar para fazer alguns ajustes dessa realidade. Não sei se ficou claro. Sim, eu acho que é quebrar um pouco esse paradigma de que felicidade, bem-estar tem a ver com ter as coisas sob controle, né? Aceitar que a gente não tem controle sobre as coisas. E as coisas não vão sair como a gente gostaria, mas que apesar disso a gente pode sim estar bem, né? Ter bem-estar, sentir bem, se sentir feliz, que tem a ver com como a gente elabora e se organiza em relação ao que acontece à nossa volta, né? Mas que a gente passa muito tempo da nossa vida tentando organizar as coisas fora da gente, para ser do jeito que a gente quer, né? Eu lembro de uma conhecida minha que ficou muito mal. Ela tinha um plano perfeito na cabeça dela, de vida. E quando esse plano começou a não rolar exatamente como ela queria, ela tinha plano com data, gente. Ela tinha metas, assim, muito desenhadinhas, de tudo. Ela começou a entrar numa espiral, assim, de emoções negativas. Você foi falando, assim, eu fui pensando um pouco isso. Aí ela se afastou das pessoas, aí ela começou a ficar tão mal com ela mesma e com tudo em volta dela, que foi muito difícil para ela conseguir reverter isso. Ela perdeu um tempo enorme da vida dela, porque ela insistia que, assim, ela só ia conseguir ser feliz, se sentir bem, se fosse naquele jeito, naquele script, né? E a gente vê muita gente se perdendo nessa ideia que a gente tem de ter controle, né, nessa necessidade. Na verdade, a aceitação de que a gente não tem controle, né? O controle, ele é ilusório. Claro que isso a gente não conquista rapidamente, é algo que vai com amadurecimento, vai com autoconhecimento, vai conforme a gente vai se apropriando dos nossos próprios recursos. E também não é algo que é fácil. Não significa que quando eu me deparar com uma situação difícil, eu não vou ficar triste. Eu vou experimentar, sim, emoções negativas, né? Mas eu não vou paralisar minha vida por isso, né? Eu não vou... isso não vai parar a minha vida, né? Eu vou conseguir superar isso, vou fazer um enfrentamento disso, né? Eu vou crescer com isso. Também tem uma pergunta da Cristiane, antes da pergunta da Cristiane, o Ronaldo, né, que às vezes aparece cortadinho aqui, ele diz assim, sim, eu sou feliz, porém existem momentos em que é normal aparecer o sentimento de tristeza, acho que vem muito de encontro aí com o que você disse, é isso, ok, e dá para ficar triste um dia, e vai passar, e segue o baile, né, e a vida vai seguir o rumo. Isso também é uma questão que a gente tem hoje na sociedade com essa história, especialmente de redes sociais, né, gente? Não sei se vocês sentem isso também. Parece que tudo é perfeito, menos a sua vida, né? A vida de todo mundo está bem resolvida, bem elaborada e a sua tem um problema. Então, essa sensação de que só você tem tristeza, só para você as coisas não acontecem no tempo que você gostaria, tudo isso acho que aumenta essa angústia, né? E todo mundo tem tristeza. Isso.
sim, tudo bem ficar triste, né, em determinados momentos. Existem situações que é esperado que eu reaja com a tristeza. Então, por exemplo, diante da morte de alguém significativo, importante, né? Isso só nos mostra o quão humanos nós somos. E tudo bem, né? Então, a ideia não é só experimentar emoções positivas, a ideia é maximizá-las, mas também saber aceitar quando a situação requer por exemplo, um choro, uma tristeza, um isolamento, mesmo que seja, por exemplo, um silêncio, ou eu me retraio por um tempo até que eu consiga fazer o enfrentamento e superar. Então, tudo isso é perfeitamente normal, adequado e maduro do indivíduo agir dessa maneira quando a situação dispõe a isso, né? É muito poderoso poder chorar até cansar, assim, pôr tudo para fora, né? Às vezes a gente aprende que não deve fazer isso, né? Que chorar é um sinal de fraqueza, mas é muito poderoso aprender a lidar com essas emoções e a senti-las totalmente. E elas vão passar, né? Isso é muito legal, é muito poderoso. Para mim, pelo menos, reconhecer isso e aprender a lidar com isso foi uma mudança muito grande na minha vida. Bom, a Cris está perguntando aqui: existe algum questionário para mensurar a felicidade? Sim, existem escalas que avaliam felicidade. Também tem escalas de satisfação em relação à vida, existem escalas que avaliam satisfação em relação ao trabalho. Então, a psicologia positiva, ela também tem instrumentos para mensurar esses aspectos todos. Para mim é muito interessante perceber como a ciência se debruça em estudar hoje, né? Bem-estar, felicidade. Eu acho que isso é um reforço de como isso é importante, né? E como isso faz diferença na vida da gente. Acho que durante muito tempo isso ficou meio em segundo plano, né? É aquele negócio, engole o choro, enxuga a lágrima e segue, dá conta. E agora a gente está parando para enxergar isso, perceber isso, né? A Francine pergunta: como trabalhar a maturidade emocional para lidar com as frustrações ou adversidades, permanecendo feliz e com bem-estar? Eu diria que, para começar, com a questão do autoconhecimento, né? Conhecer quais são seus gatilhos, quais situações desencadeiam quais emoções, como você gostaria de lidar com essas emoções. Então, o primeiro grande passo é a gente se conhecer, saber o que nos deixa de mau humor, por exemplo, o que potencializa o que de melhor a gente tem, o que faz com que a gente apresente a nossa pior versão, né? Reconhecer isso, trabalhar, aprender a fazer o manejo das nossas próprias emoções, porque quanto mais eu me conheço e mais eu me aceito, melhor eu vou fazer isso em relação ao outro também. Então, eu também vou desenvolver uma habilidade de aceitar as limitações do outro, de ser capaz de aceitar as diferenças do outro, né, que o outro é diferente de mim, de entender os mecanismos de funcionamento também do outro. Então, eu faço menos julgamento. Então, eu também me julgo menos. Quanto mais eu me conheço, menos cabe o julgamento. E menos cabe o julgamento também do outro. Então, tudo fica muito mais leve. E a questão da maturidade é que a gente passa pelas experiências com muito mais propriedade. Então, eu me beneficio muito mais das experiências que a vida vai colocando diante de mim, mesmo das adversidades. Então, assim, quando eu me percebo frustrada, eu consigo aprender com isso. Né? Eu consigo olhar para essa sensação de frustração e tirar um ensinamento, um aprendizado dessa situação. E não ficar preso na frustração
por si só, né? Eu consigo tirar um proveito disso tudo. Então, isso traz um crescimento, traz um amadurecimento. Numa próxima vez que eu me frustrar, eu já sei um pouquinho melhor como lidar com aquilo, já sei melhor o que dizer para mim mesma. Não necessariamente para o outro, mas é o que eu digo para mim mesma, né? Que não é falar em voz alta, mas é o que o nosso pensamento diz para a gente, falar, é isso aí, você mandou super bem, parabéns, você foi melhor do que na outra situação. Então, eu entendo que o grande primeiro passo é a questão do autoconhecimento. É uma grande ferramenta. Sem dúvida. Você sabe que você estava falando e eu estava aqui lembrando. Eu estudei um pouco sobre comunicação não violenta. Como sou da área de comunicação, né, esse tema me interessa muito. E eles falam, é uma teoria que fala muito sobre tudo que a gente faz, né, todas as relações que a gente estabelece, elas visam suprir algumas necessidades que a gente tem. Muitas não são, a gente nem sabe que tem. Então, assim, às vezes eu tenho um relacionamento, eu quero que ele supra uma necessidade que eu tenho. E às vezes aquele relacionamento vai suprir, aquela outra pessoa está suprindo outras necessidades, mas não aquela exatamente. E eu me frustro com isso, porque eu quero aquilo daquele lugar, e não está vindo dali. Isso vale não só para os relacionamentos pessoais, mas até para o relacionamento no ambiente de trabalho. Às vezes eu espero que o meu trabalho supra uma necessidade, que talvez não é ali que essa necessidade necessariamente vai ser suprida, né? A gente precisa entender e se conhecer também. Por que que eu quero isso? Por que que isso me incomoda tanto? E aprender a reconhecer as suas necessidades e como você está suprindo elas, onde você está buscando supri-las faz muita diferença. Pelo menos para mim, sempre que eu me irrito, me frustro, eu começo a pensar, mas por quê? O que está acontecendo? Deixa eu entender melhor esse negócio aqui. Por que que eu estou me sentindo desse jeito? Né? E ajuda. Essa coisa do autoconhecimento faz toda a diferença, porque a gente não tem nem noção, né? Isso. É meio automatizado. Essa deliberação que a gente faz com a gente mesmo, né? A gente se pergunta e a gente busca essa resposta, porque o outro nunca vai trazer essa resposta, né? É uma resposta nossa. Então, é importante eu identificar quais são as minhas necessidades, identificar se eu estou buscando satisfazê-la no ambiente ou na relação da forma adequada, né? E se cabe ao outro, se não é algo que cabe a mim mesmo atender, né? Eu preciso também comunicar isso. Se for dentro de uma relação interpessoal, eu preciso comunicar ao outro, olha, para mim é importante tal aspecto, né? É extremamente importante para que o outro também tenha a oportunidade de oferecer isso. O outro, ele não tem bola de cristal para adivinhar, né? E às vezes a gente quer, a gente espera isso, que as pessoas adivinhem e a gente mesmo não comunica. É exatamente isso, assim. Isso em todas as nossas relações. E você traz aqui para a gente na teoria do bem-estar, né? Quantas relações são importantes. Então, se a gente não estabelece ela, a questão fica clara, mas é óbvio, ele tinha que saber, não tinha, ninguém tem que saber nada, né? Você tem que saber comunicar aquilo que você deseja, aquilo que é importante para você, aquilo que faz diferença, né? Senão fica essa coisa assim que o outro tem que ter uma bola de cristal, né? Isso vale também nas relações de trabalho, às vezes é com um colega de trabalho, às vezes com o chefe, às vezes o chefe do líder, né, com o seu liderado. A gente percebe muitos conflitos, muitas dificuldades nesses ambientes por falta dessa comunicação clara. A gente tem que parar de achar que é óbvio, né? Sim. Bom, tem 2 perguntas sobre ambiente de trabalho, hein? A primeira é da Simone: quais as principais estratégias das empresas para ter colaboradores mais felizes? E aí a Ana Luísa também vou fazer as 2 perguntas, porque elas meio que se complementam. Pergunta assim: a felicidade no trabalho é um estado emocional no qual o colaborador atribui experiências, percepções e sentimentos positivos ao seu ambiente de trabalho. Trabalhar pode te fazer muito feliz, com certeza. Poderia dar dicas para auxiliar as equipes a estimular esse processo? Olha, as estratégias das empresas para colaboradores mais felizes. Eu acho que a questão é olhar para esses colaboradores e aí olhar no individual mesmo, ter situações, claro que não vai ser todos os dias, mas pode ser uma vez por mês, com uma certa periodicidade, onde os líderes sentam com os seus liderados
para saber como é que estão as coisas, quão motivado aquele colaborador está. Então, o colaborador que é reconhecido enquanto indivíduo, ele pode se apresentar muito mais produtivo. Então, alguém precisa olhar para ele individualmente. Não é fazer uma terapia, mas se for necessário, é orientar para que ele vá para uma terapia, por exemplo. Então, o líder, ele não tem a missão de resolver o problema dos colaboradores, não é essa a ideia. Então, pesquisas, por exemplo, de satisfação, identificar na equipe a questão da produtividade, porque muitas vezes isso se traduz numa baixa produtividade, mas essa baixa produtividade vem por qual motivo, né? Então, a gente precisa olhar mais especificamente para esses aspectos. Recentemente, eu fiz um curso breve sobre a questão do burnout, e o que mais aparece é isso, né? As pessoas, elas não se sentem, os colaboradores, eles não se sentem acolhidos, eles não se sentem enxergados, vamos dizer assim, pela empresa. É claro que um número grande de colaboradores vai demandar uma estratégia específica para poder fazer esse olhar, né? Mas assim, seja um café, um bate-papo informal, tem a questão das avaliações. Eu acho que nas avaliações de desempenho é uma das ocasiões onde pode aparecer a insatisfação, as dificuldades, a desmotivação, e junto com isso, quais são as estratégias que o próprio colaborador, porque muitas vezes o colaborador também sabe o que ele pode fazer para melhorar isso. Ele só precisa, muitas vezes, de uma validação desse chefe, dessa chefia, né, desse líder. Então, ele tem uma situação, problema, mas ele também sabe como ele pode superar ou enfrentar isso. Mas ele precisa de um ambiente que valide essa estratégia. Então, eu entendo que a comunicação é fundamental para que empresas e colaboradores, para se ter o melhor desses colaboradores, né? Porque pessoas mais felizes produzem mais, criam um ambiente de trabalho motivador, um ambiente de trabalho saudável, acolhedor, né? Então, a gente vai observar o quê? Uma redução dos afastamentos por depressão, uma redução de afastamentos por burnout, uma série de questões. Então, todo mundo ganha, a empresa ganha e o colaborador também. Ele sente feliz, ele sente orgulho de pertencer àquela instituição, muitas vezes. E aí, deixa eu ver se eu respondi a segunda. Não, poderia dar de auxiliar a equipe. Eu volto na questão da conversa, né? Da conversa, e isso pode ser da comunicação, pode ser em grupo, mas não substitui o individual. Então, que cada líder possa sentar por um curto espaço de tempo para conversar com cada um dos seus colaboradores, dos seus liderados, e entender né, o que está levando àquele resultado. Se for um resultado bom, se for um resultado positivo, então que seja uma reunião para fazer um elogio, para dar os parabéns, para entregar um bombom, uma cartinha de agradecimento, por exemplo, pelos serviços prestados com excelência, alguma coisa simbólica que no aspecto emocional tem um impacto significativo. Esses pequenos gestos, só que eles são mais significativos quando eles são individualizados do que quando eles são genéricos para um grande grupo. Eu sempre falo isso também, assim, acho que duas coisas, né? A gente sempre encontra espaço na agenda, enquanto líder, para dar uma bronca ou lá corrigir alguma coisa que a gente acha que está errado e tudo mais. Mas a gente não tem o mesmo espaço na agenda para elogiar, para agradecer os nossos colaboradores, para ter uma conversa
né, de dar um feedback positivo, tá indo bem. E todo mundo precisa de validação, todo mundo precisa ouvir que está no caminho, né? Não dá para o meu chefe só falar comigo quando eu erro. Eu acho que essa é uma ferramenta poderosa, que a gente usa muito pouco. É claro, a gente sabe que o dia a dia é corrido, que a gente tem muita coisa para fazer, que a assistência em saúde é uma coisa muito intensa, né? Mas acho que a gente precisa ter esses espaços. A gente tem dois espaços, espaços de elogio, de feedback positivo e espaço de escuta realmente, porque a gente tem uma série de reuniões para falar. E quando é que a gente tem reuniões para escutar o que o outro tem para dizer, né? Quando a gente se dispõe a não falar, eu quero te ouvir hoje, né? Eu quero saber o que você tem a dizer para mim, sem medo, porque se a gente... E eu não sei, eu acho que a dificuldade da comunicação passa um pouco pelo medo do conflito, né? A gente não gosta muito de conflito, a gente não é muito bom em lidar com isso, assim, de uma maneira geral, né? A gente tem medo, não, a pessoa não vai gostar, vai ficar chateada, e aí a gente deixa de ter as conversas importantes, e aí a gente acaba criando situações maiores e às vezes não tão manejáveis, né? Isso, e aí a gente começa a gerar insatisfação no trabalho, não pelo que a gente fez, mas às vezes pelo que a gente está deixando de fazer. E são coisas simples. Eu queria ressaltar a questão da validação, quando a gente vai validar ou fazer um elogio, é importante ser bem específico e não fazer elogios genéricos. Sim. Então, eu vou elogiar um comportamento específico, uma situação específica, um resultado específico. Então, Sim. esse nível de detalhe faz toda a diferença, né, do que um elogio, por exemplo, parabéns pelo seu trabalho. Qual? O que especificamente está sendo Feedback, falado? né? Tem que ser estruturado, exatamente. O feedback, que a gente acaba usando o termo feedback só para falar de coisas negativas, digamos assim, mas o feedback é isso, né? Do jeito que eu falo, eu vou dar um feedback, eu vou falar de um fato específico e reforçar que aquele comportamento foi positivo. Ou falar de um fato específico para reforçar que aquele comportamento não era o esperado, não foi tão bom quanto deveria, né? Sim. Legal. Espero ter respondido. Sim, a Aline está parabenizando você, Bruna, pela apresentação, a equipe do HRC agradece a todos os envolvidos, a Ana agradeceu também a resposta à pergunta. Bom, gente, se ninguém tiver mais perguntas, nós vamos encerrar. Todo mundo agradecendo e parabenizando. Bruna, muito obrigada. Acho que você trouxe elementos muito importantes aí para a gente refletir e pensar, tanto individualmente quanto dentro da nossa instituição, como a gente pode avançar na promoção de bem-estar, de felicidade, satisfação. Porque isso você falou, né? Bem-estar e felicidade também traz produtividade, né? Também traz benefícios institucionais, além do individual, né? Eu sempre acredito nisso, né? Quando o indivíduo se realiza, tudo em volta dele é impactado. Sim, sem dúvida. Né? Inclusive o ambiente de trabalho, que é um lugar que a gente passa tanto tempo. Bom, gente, muito obrigada a todos pela participação. A gente encerra nossa última palestra do Setembro Amarelo. Hoje é dia 27, eu já vou fazer uma propaganda, convidar vocês para o Outubro Rosa, que começa sexta-feira. A gente também tem programação especial. Nos próximos dias de setembro, a gente segue com as atividades nas unidades do Setembro Amarelo, mas encontros online esse é o último, e tenho certeza que estamos fechando os nossos eventos online em grande estilo. Foi muito bom, Bruna, muito obrigada. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, pelo material que você trouxe para a gente, para reflexão. Muito obrigada a todos e nos vemos em outubro, no Outubro Rosa, gente. Um abraço e até a próxima.